Olá, mais uma vez chegamos para o momento de cultuarmos ao nosso Deus. E é tão bom podermos cultuar a esse Deus que, como diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 17, diz assim: ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Quero convidar você a orar, a falar com Deus nesse instante, suplicando que Ele fale ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor nós estamos, e que a Tua palavra, ó Deus, penetre no profundo do nosso coração, fazendo as mudanças necessárias, ó Deus, para que possamos estar no centro da Tua vontade. O centro da Tua vontade é boa, é agradável e é perfeito, e nós queremos estar no centro da Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, leva-nos no caminho, conduz para que a direção que nós venhamos a seguir nos leve ao centro da Tua vontade. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Quero lembrar você que hoje é dia de ceia, então, se você não veio à igreja, prepare aí na sua casa os elementos, o suco de uva, o biscoito, água e sal para tomar a ceia daqui a pouquinho. Lembrando que esse é o primeiro domingo. O ideal é comunhão na hora da ceia. É você estar conosco nesse momento especial. E até se você já tomou as suas vacinas, quero convidar você a chegar e estar conosco, matar as saudades, ver os irmãos e gozar da comunhão entre os santos, que não existe coisa melhor. Você é o nosso convidado para estar juntinho de nós, mas hoje é dia de ceia. Prepare aí, se você não chegou, para tomar. Quero lembrar que você, se não fez ainda, se você não se inscreveu no nosso canal, de você se inscrever no canal do YouTube, tocar o sininho para receber novas notificações e dar um likezinho para que essa mensagem seja divulgada a mais pessoas. E eu peço a sua ajuda, a sua colaboração missionária, divulgando para mais 3 ou 5 pessoas o culto nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor e adorar com a nossa voz, com a nossa boca. Esse é o momento único em que nós podemos fazer isso. Vamos juntos, em nome de Jesus. Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Estamos estudando o livro de Salmo e hoje especificamente estamos no Salmo de número 98. Já começamos a ver o Deus que é Redentor nos versos 1, 2 e 3 do Salmo 98. E nós vamos continuar. Vou ler todo o Salmo novamente, vou dar uma pequena introdução daquilo que nós vimos como o Deus Redentor e vamos agora ver o Deus que é Rei e o Deus que é Juiz. Vamos lá. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cante louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e som de buzinas. Exultem diante do Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Esse é um salmo que fala sobre Deus como Redentor, Deus como Rei e Deus como Juiz. Quando olhamos hoje pela manhã nesse salmo, falando sobre Deus da redenção, o verso 1 até o verso de número 3, fala: cantem ao Senhor um cântico novo. Só pode cantar um cântico novo ou falar coisas novas aquele que tem um novo coração. E um novo coração só é possível com a redenção feita através da pessoa do Senhor Jesus, que morreu na cruz, pagou o preço para nos resgatar do império das trevas, da escravidão do pecado de Satanás e nos transportou para a maravilhosa luz. Esse salmo está falando dessas maravilhas que o Senhor havia feito em Israel. Algumas vezes que o resgate foi feito com os israelitas, principalmente tirando-os do Egito, e algumas vezes na história, como o Senhor, com o seu braço forte, veio em intervenção, dando a vitória, e trazendo notória a salvação que se manifestou, a sua justiça diante dos olhos da nação.
As nações puderam ver a salvação vinda para Israel através da mão poderosa do Senhor, do braço forte que o alcançou e fez notória a salvação vinda do Senhor. E isso é o Deus da redenção. E na minha vida, na sua vida, olha, as pessoas também podem ver e fazer notória a salvação que o Senhor realizou na nossa vida, pagando um preço. E redenção, a ideia é o ato de redimir ou remir, readquirir uma propriedade perdida. O Senhor nos fez a imagem e a sua semelhança, mas quando o pecado entrou no mundo, nós então tornamos-se escravos do pecado, escravos de Satanás. Mas o Senhor pagou o preço, pagando um preço especial por nós na cruz do Calvário. E esse preço pago não foi ao diabo de maneira nenhuma, é a misericórdia de Deus em face à justiça de Deus. Então, Deus é um Deus justo, mas Deus é um misericordioso. E ao mandar Jesus morrer na cruz, ele entra com a sua misericórdia. E ao receber esse sacrifício é a justiça, porque um justo paga por um injusto. Portanto, nós temos essa redenção que nos resgatou, nos tirou do império das trevas, que nos tirou do mercado de escravos e que nos deu um livramento especial. E o Salmo de número 98 fala dessa notória salvação, em que o Senhor, nosso Deus, Ele nos libertou da condenação do pecado, Ele também nos libertou da lei, Ele também nos libertou do domínio do pecado, Ele também nos libertou da escravidão de Satanás e nos libertou de todo o mal. Esse é o Deus da redenção. É esse Deus em especial que eu estou apresentando a você, para que você possa receber plena e total, perfeita e eterna redenção na pessoa do Senhor nosso Deus. Olha, o único que pode perdoar, cancelar, nos tirar desta vida de escravidão do pecado é a pessoa do Senhor nosso Deus, que morreu na cruz para trazer-nos essa liberdade ou essa libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, a partir do verso 4, a apresentação de um Deus que, além de ser redentor, é um Deus que é rei. Veja só o que diz: celebrem com júbilo ao Senhor. Não só algumas pessoas, mas está dizendo aqui, todos os moradores da terra, gritem de alegria e exultem, cante louvores, cantem com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exulte diante do Senhor, que é Rei. Veja só que primeiro nós encontramos aqui que esses louvores devem ser cantados, e diz qual é o público específico. São todos os moradores da terra, não são alguns. Essa redenção que nós pudemos obter, ela vai a todos os lugares da face da terra, sendo alguns de pele negra, branca ou amarela, sendo de olhos puxados ou de olhos arredondados, sendo de cabeça chata ou ainda cabeça redonda, sendo de face chata ou de face arredondada. Essa redenção vai para toda a terra, e esse é o público-alvo. Toda a terra cante, manifeste a alegria, em especial, não somente a Israel, mas essa salvação especial que chegou. E ele está dizendo, olha, cante louvores, dirija agora para o Senhor total adoração. É isso que ele está dizendo. Ele é o Rei e ele merece total adoração.
e essa adoração, ele diz aqui com a harpa. A harpa era um dos instrumentos musicais mais utilizados na antiguidade. E ele começa dizendo assim: olha, cante louvores com harpa, ou seja, a harpa era esse instrumento utilizado e era o meio para se adorar ao Senhor. E depois ele diz: mas também, não só com harpa, mas também, está dizendo, e voz de canto, com trombetas e som de buzina, ou seja, não apenas com a harpa, mas com um instrumento e a voz para manifestar louvor a esse rei. Ou seja, o que ele está dizendo é que esse rei merece a melhor adoração, com o instrumento de harpa e com a nossa própria voz. Esse é o rei que merece todo louvor, toda honra e toda glória. O principal é não darmos a Deus menos do que o melhor que temos a dar. É isso que o Salmo está dizendo. Olha, nós não podemos dar a Deus menos do que o melhor que temos a dar. E aqui é apresentado que nós cantemos e toquemos trombeta ao som de buzinas e exulte diante do Senhor. Depois tem uma vírgula, que é rei. Eu quero parar um pouquinho aqui, porque nós precisamos entender os 3 ofícios de Cristo. O primeiro ofício de Cristo é o ofício de profeta. A vida de Jesus é marcada por 3 ofícios. Primeiro, seu ofício de profeta, que ele é um profeta, mas também como sacerdote, e por último como rei. E é impressionante que aqui está dizendo assim: olha, cante louvores e toquem ao som de buzinas e exulte diante do Senhor, que é rei. E eu quero junto com você olhar para a palavra de Deus e descobrir alguns aspectos que ela apresenta a esse rei. Veja só, ele no Salmo 24 diz: ele é um rei forte. Ainda no Salmo 44, verso 4 e 5 diz que ele é um rei de vitória. Ainda no Salmo 45, verso 6 diz que ele é o rei eterno. Ainda no Salmo 96, verso 13 diz que ele é o rei de justiça. Em Isaías 9, verso de número 6 diz que ele é o rei de paz. Em Apocalipse 19, verso 15, diz que ele é um rei incomparável. E no Salmo 24, verso de número 10, diz que ele é o rei da glória. Portanto, se ele é rei e eu sou o seu servo, aqui tem uma grande implicação, que não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus que deve prevalecer na nossa vida. A minha pergunta a você é: ele é rei da sua vida? Você obedece a esse rei? Ele tem sido rei, o Senhor da sua história? Você está debaixo do senhorio deste rei? Ou você tem conduzido a sua vida, a sua história do seu jeito, da sua maneira? Você até sabe que ele é rei, mas parece que esse que é rei não cabe dentro dos seus planos. E você leva a sua vida do jeito que você quer, da maneira que você acha que deve ser, e nunca pergunta para o rei qual é a vontade dele, qual é a direção que o rei tem para a sua vida. O Salmo agora está dizendo: olha, cante louvores, toquem com harpa, cante, toque buzinas ao Senhor, que é rei. Ele é rei da sua vida, ele é o Senhor da sua vida. Há alguns que querem Deus somente como Redentor e nunca como o Senhor ou Rei.
O Redentor é bom porque ele nos tira do mercado de escravos. Mas o Rei nos coloca no lugar de servo. E o Senhor está chamando você e eu para sermos servos dele. Aliás, quando nós nos colocamos como servo, ele nos transforma em embaixadores. Olha que especial. Ele nos chama a ser embaixadores do seu nome. O Senhor nos trata como seu filho, como um filho amado, não como servo, mas nós precisamos encará-lo como rei. Você está disposto a colocar a sua vida nas mãos deste rei? Quem é que tem governado a sua história, a sua vida? Você mesmo? Satanás? O pecado que tem sido o seu rei, o seu dono? Mamon, o dinheiro, a riqueza tem sido o seu rei, o seu dono, e você vive em função dele, trabalha e batalha em função dele? O Senhor quer ser o teu rei. Quando olhamos para 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 17, e não foi por acaso que nós começamos o nosso culto com esse versículo, diz ali o apóstolo Paulo: ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Quando olhamos também para Filipenses, capítulo de número 2, verso 9 até o verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, no Salmo de número 98, esse outro ponto, além de falar de Deus, da redenção, fala agora do Deus que é Rei. Fala: toque buzinas, cante louvores, toque a harpa, faça o melhor diante do Senhor que é Rei. Ele é Rei da tua vida, Ele é o teu Rei. Há muita gente que só fala da boca para fora que o Senhor é Rei, mas nas atitudes Ele nunca foi rei, nunca foi um rei pessoal. O Senhor, Ele quer ser rei da sua vida, Ele quer ser o rei da nossa história. Podemos ter presidente, podemos ter até rei no nosso país, não é o caso, mas nós encontramos em outros países que tem rei, mas sobretudo precisamos do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei que é forte, o Rei que é de vitória, o Rei que é eterno, o Rei que é justo, o Rei que é de paz, o Rei que é incomparável e o Rei que é o Rei da glória, o nosso Senhor. Eles estão dizendo: celebre com júbilo a esse Rei. Esse é um ponto muito importante. Não só ter Deus como o seu Redentor, mas ter Deus como o teu Rei e o teu Senhor, no qual você se coloca como servo dele. Sou o seu servo, Senhor. Faz da minha vida o que o Senhor quer. Toma minha vida e vai para onde, leva para onde o Senhor quer. Eu sou submisso e eu estou debaixo da direção do Senhor, meu Rei. Ele é teu Rei. É bom ter Deus como Redentor, que nos pega ali do mercado de escravo e então paga um preço, em especial pela nossa vida.
e muito mais. Além de tudo, Ele passa a ser o nosso Rei. Mas o Salmo, em último lugar, apresenta agora o Senhor como juiz. Nós não gostamos desses dois últimos aspectos. Gostamos de um Deus que é redentor, mas não gostamos muito de um Deus que é rei, porque nos tornamos servo. E menos ainda quando falamos de um Deus que é juiz. E se você olhar para o verso de número 7, diz assim: ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo aos montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Encontramos aqui, então, alguns aspectos especiais. Primeiro, ao olhar aqui, ruja ao mar e a sua plenitude. No mundo antigo, principalmente no Oriente, a palavra mar era relacionada ao caos, porque causava turbulência. E sendo o mar um adorador do Senhor, prova-se que mesma parte da criação que causa maior temor ao ser humano está debaixo do controle divino. Por isso que ele está dizendo: ruja o mar e a sua plenitude. Ou seja, mesmo aquele que provocava uma grande turbulência para o ser humano naquele tempo, está debaixo do controle divino. Ou seja, Deus é que domina no meio do caos ou da turbulência. Seja qual for a sua turbulência ou o caos que você esteja vivendo, quero dizer a você que o Senhor, Ele é aquele que domina em meio ao caos e à turbulência da vida. Não se preocupe, porque Ele está no controle. A criação presta louvores ao Rei. Quando olhamos aqui nesse texto, está dizendo: ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E logo em seguida, parece que nós encontramos aqui uma antropomorfização. Desculpa, aqui a palavra é difícil, de vez em quando a gente enrosca. Que o rio bate palma. Rio tem braço? Não, não tem. Mas aqui é um jeito especial onde está retratando, na verdade, a alegria da natureza, da criação. Está retratando a justiça de Deus, em que o rio bate palma e cante de júbilos os montes na presença do Senhor. Por quê? Porque Ele vem julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Olha o que nós encontramos. Nós encontramos que o Senhor também é um Deus que é juiz. Você pode não gostar, mas Ele é um Deus de redenção. É um Deus que, além de ser um Deus de redenção, é um Deus que é rei. Mas além de ser um Deus que é rei, Ele é um Deus que é juiz. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10. Diz assim: porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Você já pensou que você terá que dar conta? Eu e você teremos que estar diante do tribunal do Senhor. Pastor, mas vou estar diante do tribunal do Senhor
Para quê? Olha, Deus vai examinar e vai revelar abertamente alguns pontos. E nós encontramos alguns que estão sendo destacados na Bíblia. Primeiro, os nossos atos secretos. Veja só o que diz aqui em Marcos, capítulo de número 4, verso de número 22. Diz assim, eu quero ver aqui com você, olha só, quando fala que ele vem julgar, olha algumas coisas, alguns aspectos. Diz assim, porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e não há nada escondido, senão para ser revelado. Veja que, primeiro, nós vamos dar conta, seremos então aí julgados pelos atos secretos, também pelo nosso caráter. Romanos capítulo de número 2, a palavra de Deus diz assim, no capítulo de número 2, verso de número 5 e 6, diz assim, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumulará contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Veja só que vamos ter que dar conta das nossas obras. Vamos dar conta também da nossa palavra. Quando olhamos para Mateus, capítulo de número 12, nós encontramos no verso de número 36 e 37 o seguinte: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras vocês serão justificados e pelas suas palavras vocês serão condenados. Quando ele está dizendo aqui que ele é aquele que vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e equidade, julgará os atos secretos, julgará o nosso caráter, julgará as nossas palavras, julgará também as nossas obras. Em Efésios, nós encontramos no capítulo de número 6, verso de número 8, o seguinte, Efésios capítulo 6, verso 8, nós encontramos assim, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. O Senhor julgará, portanto, os atos secretos, o nosso caráter, a nossa palavra, as nossas obras, as nossas atitudes. Em Marcos, capítulo de número 5, verso de número 22, nós encontramos a palavra de Deus que diz o seguinte em Marcos capítulo 5, verso de número 22. Olha só, porque não há nada em oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. O desejo do coração é outra coisa. Quando olhamos para 1 Coríntios, capítulo de número 4, nós encontramos uma palavra muito especial sobre o que será julgado. O verso de número 5 diz assim: portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O Senhor irá julgar o desejo, os desígnios do nosso coração, mas também há de julgar o nosso amor. Veja aqui em Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 23 e 24, a palavra de Deus nos diz o seguinte, veja só o que diz o verso de número 23 e 24 do capítulo 3 de Colossenses. Veja só,
Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Veja só. Portanto, o texto está dizendo que esse é um Deus que irá julgar e que vamos receber ou perder, ou a recompensa, ou então vamos dar conta daquilo que fizemos. Nessa hora, eu quero desafiar a você, em nome de Jesus, a ter Deus como teu Redentor, a ter Deus como teu Rei, mas é lembrar de ter Deus como o seu juiz. Sendo assim, precisamos prestar atenção e dar conta do que estamos fazendo. O texto acaba dizendo: e ele julgará o mundo com justiça e equidade, os povos com retidão. Eu e você, querendo você ou não, a palavra de Deus diz que seremos julgados. Você está pronto para ser julgado? Há um trecho da palavra de Deus que muitas vezes, talvez, você já ouviu a mensagem. Foi o dedo de Deus que escreveu no palácio de Nabucodonosor: Mene, Mene, Tekel, Persim. Pesado fostes na balança e achado em falta. Que Deus tenha misericórdia de nós, que no tempo em que formos pesados na balança pelo justo juiz, não venhamos ser achados em falta. Oremos. Pai, diante da Tua palavra nós estamos. Ó Deus, queremos o Senhor como nosso Redentor. Queremos o Senhor como nosso Rei. E queremos o Senhor como nosso juiz. Ó Deus, faz-nos dar atenção para que o Senhor não é um Deus somente de redenção. E ajude-nos, ó Deus, a celebrarmos, a cantarmos ao Deus que é juiz, ao Deus que é Rei e ao Deus que é Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento especial de nós tomarmos a ceia do Senhor. Eu espero que você aí na sua casa já tenha preparado esse ambiente. Se você puder, por favor, nesse instante, parar um pouquinho, desligar aí se o aparelho, o televisor ou algum barulho estiver fazendo, que não é esse momento da ceia. Pare agora, convide as pessoas da sua casa para fazermos isso. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 23 o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu quero chamar a tua atenção que nesse momento da ceia nós podemos ter 3 olhares a respeito da ceia. O primeiro é um olhar para trás, um olhar para trás, para o passado,
e ter a ceia como um memorial. O pão sem fermento, partido, rasgado, mastigado, lembra o corpo de Cristo, que foi quebrado, moído, como diz em Isaías 53. O suco fresco de uva esmagada lembra o Cristo vertendo o seu sangue por nós, como cordeiro imolado na Páscoa. O texto que a gente leu diz que era para fazer isto em memória, um memorial. E esse é o primeiro olhar. Ou nós podemos ter um segundo olhar, e esse olhar é para dentro de nós, para o nosso interior. E esse olhar é no tempo presente, é agora. E esse olhar é um olhar purificador, um olhar pessoal, onde diz assim: examine-se, pois, o ser humano a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não é um olhar simplesmente para dizer: olha, esse mês eu não posso, nessa ceia eu não posso, mas está dizendo para examinar, para suplicar a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, e assim comer do pão e beber do cálice. O terceiro e último olhar é um olhar para o futuro, é um olhar profético, onde a gente encontra em 1 Coríntios 11, verso de número 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Veja só, em Mateus 26, verso de número 29, diz assim: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. É um olhar para o futuro, lembrando desse momento especial em que Ele voltará, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Se há alguma palavra que foi torta, torpe, pensamentos que não agradaram ao Senhor, atitudes que foram erradas, perdoa-nos, ó Deus. Se, ó Deus, nós nos omitimos quando tínhamos que fazer alguma coisa, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Suplicamos, ó Deus, o Teu favor sobre a nossa vida nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, eu tomo aqui o pão. Este pão não é o corpo do Senhor Jesus, mas neste momento simboliza o corpo do Senhor, partido na cruz por nós. Vamos comer e sermos agradecidos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por ter oferecido o seu corpo na cruz. Aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa, mas o Senhor fez expiação pelos nossos pecados. O Senhor foi o Cordeiro Santo, sem mácula, que foi à cruz de uma vez por todas. Não precisamos mais matar um animal, porque a sua obra foi especial por nós na cruz. Louvado seja o Teu nome. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo:
esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E Ele nos convida a bebermos, lembrando do sangue derramado na cruz para a remissão dos pecados. No Antigo Testamento, a oferta era um cordeiro, a oferta pelo pecado era um cordeiro macho, de 1 ano, sem defeito. E o sangue era um sinal especial de que um inocente paga por um pecador. E nós vamos tomar agora, lembrando que Jesus, que viveu sem pecado, inocente, pagou na cruz pelos nossos pecados. Vamos ser agradecidos. Senhor, obrigado por ter derramado o seu sangue a nosso favor. Nós não merecíamos, ó Deus. Nós estávamos condenados pelos erros, pelos pecados cometidos. Mas através do seu sangue, temos os nossos pecados purificados. Se nós confessarmos os nossos pecados, como diz a Tua palavra, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Louvado seja o Teu nome por essa obra em especial. Olhamos para o passado, olhamos para dentro de nós nesse instante, mas também nós olhamos para o futuro e aguardamos a sua volta. Vem nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Chegou o momento especial de nós ofertarmos e adorarmos ao Senhor com aquilo que temos. Lembrando que o dízimo é 10% daquilo que Deus coloca na nossa mão. E o que nós temos que fazer é apenas devolver aquilo que não é nosso e mostrar a nossa fidelidade. Deus, Ele honra não as nossas proezas, Deus honra a nossa fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus, Ele honra a nossa fidelidade, a sua fidelidade, a minha fidelidade, quando nós dizimamos e ofertamos ao Senhor. E se você está aí com o seu celular na mão, você pode fazer a transferência, está a conta da igreja aí, na Caixa Econômica, ou fazer um Pix, 19 98349 0033. Também você pode, então, adorar ao Senhor com a sua oferta. A oferta é um momento de adoração, de ações de graça. Agradecer por tudo aquilo que Ele é e tem feito. Que bom! Deus é bom o tempo todo. E Ele tem sido bom com você? Então oferte ao Senhor em nome de Jesus. Estamos aqui fazendo a pintura da igreja. Você pode ofertar para isso. Oferte. Tenha certeza que você vai contribuir para que essa fachada esteja bem arrumada. Já estamos voltando e queremos dar o melhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós clamamos e oramos e entregamos, ó Deus, aquilo que nós temos nas Tuas mãos. O Senhor é Deus e nós, ó Deus, queremos mostrar nossa fidelidade e a nossa gratidão através do dízimo, da oferta, fazemos com alegria. Abençoa. Ó Deus, derrama bênção sem medidas, abre a janela dos céus e abençoa os Teus servos que andam em fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei
glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Igreja, a esse Deus que se entregou por nós, que morreu, que ressuscitou, para que nós pudéssemos ter esse acesso com o Pai. Aleluia. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Seja louvado. Cante aí onde você está. Glorifique a esse Deus, a esse Jesus que pagou por mim, por você o preço. Yeshua, aleluia. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Chegou o momento de nós orarmos e clamarmos ao Senhor. Se você tem um pedido, agora é a hora de você colocar diante de Deus. Vamos orar, clamando a esse Deus que pode todas as coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, nesta hora, clamamos ao Senhor e suplicamos, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre estas vidas que têm clamado por saúde. Ó Deus, esse que está sofrendo com o coronavírus, ou câncer, ou ainda de uma infecção, uma bactéria, de um tumor. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, esse que está sofrendo com úlcera, com gastrite, esse que está sofrendo, ó Deus, por causa de dores no seu quadril, com problemas nas pernas, com má circulação, com problemas, ó Deus, aí na área da pressão, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor venha com a tua poderosa mão, cure, sara, transforme, muda, que haja testemunho na tua casa. Também oramos agora por aqueles que estão colocando os parentes, filhos, na tua presença. Ó Deus, aqueles que estão colocando, ó Senhor, pais que estão longe do caminho do Senhor, tem misericórdia, alcança, faz o milagre. Deus poderoso, também eu clamo e oro agora em nome de Jesus, por aqueles, ó Deus, que estão precisando de uma orientação na tomada de decisão, nas questões financeiras. Abençoa, ó Deus, dá, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a saída, a direção para esse negócio. Eu oro e clamo porque eu sei que o Senhor nos ouve, responde, ilumina, dá vitória, faz o milagre. Ó Deus, coloca pessoas ao redor para orientar. Só o Senhor é capaz disso. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de encerrar, quero lembrar você de você se inscrever no nosso canal, fazer aí
tocar aí o sininho para ter as notificações, fazer aí uma transferência. Boa essa palavra, transferência? Não sei, mas que você possa enviar aí essa mensagem para mais 3 ou 5 pessoas, sendo missionário pós-moderno, em nome do Senhor Jesus, dando um joinha para a nossa mensagem continuar na divulgação. Eu conto com você, fazendo isso em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.